Santíssimo, piedoso, divino e eterno Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, engrandecido, Senhor, seja o teu reino. Assim, ó Deus amado, inicio, ó Deus bendito e santo, esta oração, para que em nome de Jesus possa eu consolidar a construção da oração da alvorada. Dá-me graças e forças, Senhor, multiplicando a minha fome e o meu desejo de espiritual de estar ao lado de Deus, para fazer, ó Deus, da minha vida, não aquilo que apenas tenho necessidade de assim cumprir, mas também para realizar a vontade de Deus escriturada na sua divina palavra. Assim estou acostado a Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre a tua palavra, em que diz bem claramente: orai sem cessar e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me consolado, tem me fortalecido e tem me feito ver, ó Deus, piedosamente a tua compaixão, a tua misericórdia, a tua graça e a tua perfeição. Assim, ó Deus, meu Pai, vou caminhando, confiado, ó Deus, não em minhas mãos, mas nos oráculos sagrados de Deus, em que diz na tua palavra: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram, ó Deus, no reino de Deus. Eu sei, ó Deus, meu Pai, que muitos homens tiveram até mesmo o alcançar da vida do Salvador. Muitos foram contemporâneos do Salvador e assim alcançaram aos olhos e ao coração a pessoa de Jesus Cristo. Todavia, diz a tua palavra, Deus, que aquele que até mesmo, ó Deus, não viu, também é um bem-aventurado, porque somos impulsionados, ó Deus bendito e santo, pelo teu poder onipotente, onisciente e onipresente. Ó bendito Deus e eterno Pai, tu sabes, ó Deus amado, que o homem é levado a crer, para que assim possa caminhar na multidão dos elevados pensamentos soberanos de Deus. O que faço nesta hora, Senhor, é buscar exatamente a companhia eterna, soberana e divina de Deus. E assim desejo ser alcançado, para que em nome de Jesus Cristo possa assim ter êxito diante desta intervenção, mediante a oração. Tua palavra sempre monta e remonta em nossa caixa craniana, que nós possamos assim sempre levar, ó Deus meu Pai, os nossos pensamentos aos oráculos sagrados, divinos de Deus. E assim somos, ó Deus, nutridos, pois a tua palavra mesmo sustenta, ó Deus, de forma milenar, de forma muito gloriosa, ó Deus, e assim temos nós que degustar continuamente em espírito e verdade. A Escritura diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E assim cada um de nós, ó Deus meu Pai, teus servos, tuas servas, teus eleitos, ó Deus, assim vão perseverando na oração em todo o tempo, crendo e confiando que até mesmo os nossos antepassados e a devida Escritura registra, ó Deus, momentos assim grandiosos, momentos, ó Deus, gigantescos, ao qual homens e mulheres alcançaram o manifestar de um grande milagre. Obrigado, meu querido e eterno Deus. Obrigado, meu Senhor, porque me dá forças nesta hora, ó Deus, para buscar o caminho da salvação, para adentrar, ó Deus, pelo caminho estreito e também contemplar, ó Deus, meu Pai, a porta apertada, para que eu possa então mover-me, ó Deus, assim, num esforço humano, ó Deus, e assim concluir o desejo do coração de Deus, instaurado
na sua sagrada palavra. E assim movimento, ó Deus, os meus lábios e procuro que eles sejam destravados pela sua infinita misericórdia e bondade. E na junção, ó Deus, das palavras, peço no silêncio da minha alma, ó Deus, e no mover do meu espírito, me ajuda, Senhor. Me ajuda a concluir, me ajuda, Deus, a formatar, me ajuda que tenha eu uma saudável, ó Deus, vida espiritual. E assim clamo com a devida convicção, com a devida fé, e sei que estou no caminho da eternidade de Deus, pois a tua própria palavra vai ressoando mediante o que tu tens me entregue na minha mente e no meu coração. Assim eu glorifico, exalto e bendigo, e sei, ó Deus e meu Pai, que preciso alcançar, ó Deus, os portais celestiais, ó Deus, do mundo invisível de Deus. E assim me junto pela fé aos amados irmãos, companheiros em Cristo, que estão na presente nação, onde vivo, no presente estado, mas também existem outros homens que estão espalhados, ó Deus, homens e mulheres espalhados ao redor do mundo. Eles vivem em outros continentes, vivem em outros países e adquiriram uma fé salvadora na pessoa de Jesus Cristo. E isso, ó Deus, me dá grande ânimo, me dá grande força, porque eu vejo a verdade, ó Deus, divina, soberana e eterna que há na pessoa do meu Salvador. Ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E a verdade, Senhor, é uma verdade extremamente absoluta, porque quando assim proferiu a devida palavra, a hora citada, Senhor, o meu Salvador, o teu Filho amado, decretou há 2000 anos atrás que este evangelho, ao qual nós falamos, ao qual nós lemos, meditamos e temos que obedecer, ele foi proclamado há 2000 anos atrás. Senhor, é magnífico, é extraordinário, é maravilhoso saber que o berço dos nossos ensinamentos, ele é divino, ele é eterno e ele é perpétuo. E aqui de maneira alguma, ó Deus, eu posso hesitar. Não, Senhor, não, apenas concordar que o Evangelho do Salvador está sendo pregado ao redor de todo o mundo. Assim, eu vou lançando a minha alma e uma alegria, ó Deus, dia após dia. Porque sei, Senhor, que a minha guerra não é vencida unicamente diante de 30 dias. Não, Senhor, não é vencida em 30 dias. Eu preciso vencer dia após dia. Assim como a nutrição física biológica se dá dia após dia, assim também se dá a nutrição espiritual. É por isso que eu glorifico a Deus na pessoa do meu Salvador Jesus Cristo, porque vejo que todas as coisas, quando assim olhamos e temos a devida fé, elas têm uma coerência muito profunda, muito elevada, de uma forma em que nenhum homem consegue escapar da sabedoria divina de Deus, para que assim possa contemplar os seus próprios benefícios e que nas inúmeras milhares de vezes estão completamente errados, a menos que estejam em concordância com a divina obra escriturada pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu reino. Senhor, diz a tua palavra, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. Porque qualquer que, por amor a mim, perder-la a sua vida e a salvará. Senhor, eu te glorifico, exalto e bendigo, porque sei, ó Deus, meu Pai, que tu, de misericórdia e graça, tem usado para com teu filho, com teu servo, estendido também tua piedade, a tua compaixão para o homem que crê e confia em Deus.
E assim eu sei, ó Deus bendito e poderoso, que ao homem é necessário, ó Deus bendito e poderoso, que ele salve a sua vida. Então, a propositura é ele se salvar, mas mediante as condições ao qual são dadas assim pelo Salvador. Porque ele diz bem claramente: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Ó bendito Deus e eterno Pai, quando eu olho para a Tua Escritura Sagrada, Deus, é extraordinariamente magnífico os Seus pensamentos e simultaneamente os Seus ensinamentos. Eu vejo que o homem deve apenas olhar, meditar e obedecer e simultaneamente, em seguida, assim replicar. O que eu vejo nesta palavra, Senhor, é exatamente o projeto de Deus sobre a vida de Cristo. Eu aqui desejo atrelar a minha alma a ouvir e concordar, caminhar e obedecer às Escrituras Sagradas de Deus. O conselho é que para que qualquer homem que queira se salvar a sua vida, ele irá perder a sua vida. E perder a sua vida porque atenderá aos interesses sagrados, divinos de Deus. Uma vez que o Salvador mostra bem claramente que a palavra do Senhor lhe deu também uma devida obra de direção. E aqui eu vejo o que se deu na vida do Salvador se dará também na minha vida. O Salvador ali se ausentou por um tempo para que pudesse fazer a devida salvação de toda a humanidade. Então ele assim se lançou fora dos céus. Eu já visto que a própria palavra, em determinado momento, o Salvador, Senhor, ele deixa bem claro: eu sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde vieste e muito menos para onde vai. O Salvador trazia na sua vida uma renúncia para atender assim o grande projeto da salvação. E aqui eu vejo claramente que há necessidade de se replicar na vida do homem e na vida de toda mulher. Ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida, ele irá perder a sua vida. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, se salvará. Ora, Deus, obrigado, porque temos aqui, ó Deus, o compromisso, temos aqui a responsabilidade, ó Deus, de lançarmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que nesta hora, Senhor, muito me alegro, porque sei exatamente ao qual coisa estou fazendo. Por amor de Deus, eu estou aqui, ó Deus bendito e poderoso, para salvar a minha vida. E não obstante a minha vida, mas também dar sequencial na vida, ó Deus meu Pai, e da grande importância que tem os meus irmãos, os meus queridos companheiros e companheiras em Cristo, e os demais que serão resgatados, assim chamados, eleitos de Deus. Senhor, dá-me ajuda e graça, porque vejo, ó Deus, meu Pai, claramente a necessidade, ó Deus, de atender o chamado divino de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor diz bem claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia, Senhor, cada dia a sua cruz e siga-me. Senhor, eu me referi que é necessário que se dê o combate cada dia. O Senhor sempre fala da necessidade do homem compreender, assim se lançar em compromisso para a salvação da sua alma. Uma coisa eu aprendo, ó Deus, que o combate é diário. A salvação, ela é, num primeiro momento, um projeto pessoal, mas em seguida eu vejo que a atividade de uma vida espiritual, ela está ligada, assim, a um movimento coletivo. Quando meu Salvador se retirou dos altos céus,
ele se lançou numa obra ao qual teve que renunciar à sua própria vida, a sua vida de filho de Deus. Então, depois de encarnado, ele aqui nos mostra claramente o compromisso coletivo. E assim se sucede a todo homem, porque, ora, se um morreu por todos, o que é ensinado por Deus é que todos devem morrer por um. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto e eu te bendigo, porque vejo, ó Deus, nas entrelinhas da tua palavra, que cada homem deve a si mesmo, ó Deus, negar a si e tomar a sua cruz, ó Deus, dia após dia. Mas o que eu vejo de uma forma muito clara, muito transparente, Senhor, é que a cruz, que aqui o homem deve levar, nós assim devemos entender que são as dificuldades da vida. Todavia, a palavra do Senhor diz que cada um deve levar a sua cruz. E a cruz de um homem, ela é dada pelo respectivo mover da sua semeadura. Tudo que o homem semear, ele ceifará. E aqui estou eu, ó Deus, nesta hora, cumprindo o desejo sagrado, divino de Deus. É bem verdade que eu preciso me salvar e, por amor a Deus, devo seguir e replicar tudo quanto meu Salvador tem me ensinado e assim cumpriu também pela sua palavra. A palavra do Senhor de Deus diz que ele, ainda que era um homem rico, ele se fez de pobre. Ó bendito Deus, eterno Pai. Mas o importante de toda obra é que ele nos ensina o que é renunciar. Eu aqui estou, ó Deus bendito e poderoso, a cumprir a vontade soberana divina de Deus, pois que sei que a salvação é individual. Então eu vejo claramente que é um favor imerecido. A palavra do Senhor diz que a salvação é mediante a graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. A salvação é pela graça, Senhor, mediante a fé. Aqui estou eu, Senhor, carregando a minha cruz. E é bem verdade que são dias em que alternam as dificuldades e o alívio trazido por Deus. Mas o Senhor nunca me falou que a minha cruz haveria de ser de alumínio. E muito menos Ele me disse que a minha cruz haveria de ser de algodão. Não. Ele disse bem claramente: neste mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. O que eu trago, ó Deus, continuamente, a lembrança ao meu coração e aos meus ouvidos, é a voz do meu Salvador. É a voz de Deus, é a voz assim que ressoou na proclamação da palavra através dos profetas. Eu desejo muito mergulhar e assim trazer à memória todos os encantamentos e adventos da lei do Senhor. Mas todavia também mergulho e navego, ó Deus, pelos mares, ó Deus dos profetas, sejam eles profetas grandes ou profetas pequenos. O que desejo levar assim diante da minha alma, do meu espírito, é o decifrar, é o entender a vontade de Deus. E assim eu vou entendendo como os homens do passado entenderam a fazer a vontade de Deus. E você, querido irmão, querida irmã, companheiro em Cristo Jesus, nós sabemos que a salvação ela é individual. Todavia, a responsabilidade de um compromisso, segundo a graça de Deus e a sua palavra, o compromisso é coletivo. É por isso que nós devemos entender o quanto Deus vem a banir, vem assim a nos ensinar, a nos afastar totalmente daquilo que não seja um compromisso coletivo. A própria palavra do Senhor diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por que o homem vai perder a sua alma? Porque o seu compromisso era com si próprio, era um compromisso individualista, um compromisso egoísta, um compromisso egocêntrico. Em todo o tempo da sua vida, ele desejou ganhar o mundo inteiro.
Ocorre que ele não pensava num compromisso coletivo. Há muitas pessoas hoje que têm uma vida de ocupação profissional totalmente individual, o que não tem nenhum erro. Mas o que eu vejo é que o ensinamento de Deus é um compromisso coletivo. Então isso me ensina que eu devo me desviar de qualquer forma do compromisso ensinado por muitos homens. Muitos homens desejam amontoar, acumular, até mais onde assim não possam entender o que fizeram ou até mesmo aonde chegaram. Muitos homens têm metas pessoais de elevarem-se tão grandemente a ponto que sejam totalmente dominantes. Não, nunca serão. Havia assim um anjo, que era um anjo de luz. E a Bíblia diz que um dia aquele anjo de luz não necessitava de forma alguma cair naquele erro. E ele disse no seu coração: eis que subirei ao mais alto das alturas assim possíveis e serei semelhante a Deus. O que ocorre é que nunca foi, nunca será, nem ele, nem ninguém. O que eu vejo na palavra do Senhor é que nós devemos entender que aquele sonho de ser maior era um sonho individualista, era um sonho pessoal daquele anjo. E a Bíblia diz que não teve conversa, não teve de maneira alguma negociação. Não apenas ele, mas todos os demais que acompanharam aquela obra egocêntrica, idólatra, egoísta, foram lançados por terra. E é então assim que nós temos o conhecimento de que 1/3 dos anjos e mais a liderança diabólica, ela foi lançada por terra. E é por isso que eu aqui desejo, na seara da construção, Senhor, da oração da alvorada, trazer para minha alma, ó Deus, a oportunidade de interceder, não apenas por mim, visto que preciso ser obediente e cumprir a palavra de Deus. A Escritura diz que nós devemos orar um pelos outros. Bom, se realmente você crê em Deus e crê que existe o mundo soberano espiritual de Deus, querido irmão, querida irmã, ouvinte desta oração, certamente tu se inclinará. Todavia, se tal coisa não ainda alcançou o teu coração, nunca irás se curvar. Porque eu creio que a salvação, ela é realmente um ato especial, individual de Deus, em que cada homem deve fazer a sua semeadura. Mas eu vejo claramente que se o Filho de Deus se absteve de fazer a sua vontade, o que resta a nós, humanos, criatura, é fazer a vontade de Deus. Pois que fomos colocados para adorar, para engrandecer, para exaltar e principalmente, obedecer a Deus. E eu vejo que em momento algum o meu Salvador assim se lançou a não fazer a vontade de Deus. Ainda que diante de muitos momentos esteve em caminhos muito estreitos e caminhos muitíssimo apertados e que não dava para mover em nenhum momento o seu corpo nem para a esquerda nem para a direita. Todavia, cumpriu o desejo do coração de Deus e se lançou numa obra salvadora coletiva, ao qual alcançou e tem alcançado até os dias de hoje centenas de homens e mulheres em todo o tempo, dia após dia. É bem verdade que muitos são chamados, como diz a palavra do Senhor, e poucos são escolhidos, porque nem todos querem levar a sua cruz como convém. Então buscam outros caminhos que nunca serão caminhos, mas arapucas, alçapões, cama de gato, laço do passarinheiro, caminhos escorregadios e caminhos de morte. Por que digo tal coisa? Porque entendo claramente que não existe liberdade
Em lugar nenhum, amigo, vou repetir, não existe liberdade em lugar nenhum que você ou eu estejamos seguros. Só existe liberdade na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele irá nos dar a devida liberdade diante da sua obra salvadora e diante do Evangelho de Cristo. A própria palavra, ela tem nos trazido, dia após dia, uma nutrição extraordinária, magnífica. O Escrito assim calça a minha defesa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, é extraordinário, é magnífico, Senhor, é brilhante, é esfuziante quando o Senhor alcança, por misericórdia, graça e piedade e compaixão, o coração da criatura, do regenerado, do servo, da serva de Deus, do santo e separado e temente homem. A palavra diz bem claramente: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entendo, Senhor, que não há liberdade em caminho algum, senão na pessoa do Salvador Jesus Cristo. E Ele ali, Senhor, fez uma salvação proclamada a um coletivo, ó Deus, de pessoas infindáveis. Nós não sabemos, ó Deus e meu Pai, exatamente quantos homens adentraram pelo caminho da salvação. Não consigo mensurar. Mas eu sei que muitos homens tiveram a sua vida levada pela liberdade em Cristo Jesus. Entenderam que o caminho de Cristo, Ele é a verdade, Ele é a própria vida, Ele é o caminho da salvação eterna. E é por isso que eu adentro na multidão das palavras, Senhor, e dos pensamentos, e prossigo em oração, porque sei, Senhor, que muitos dos meus irmãos, das minhas irmãs, assim acolherão, ó Deus, a Tua palavra. Visto que trago aqui nesta oração, não são proposituras dos meus pensamentos humanos, não, Senhor, longe de mim. Eu vi muitos homens que tiveram, Senhor, pensamentos egocêntricos, fizeram uma vida individualista, foram egoístas e nunca, ó Deus, se lançaram nos pensamentos coletivos de Deus. O que eu aprendo contigo, Senhor, amado, digníssimo, eterno e soberano Deus, é o quanto é valioso estar acostado, ó Deus, nos pensamentos da Escritura Sagrada. Eu tenho visto, ó Deus, muitos homens, desde o início da sua vida, e o projeto deles é individual. Eles são individualistas em todo o tempo. É bem verdade que se pode, né, Senhor, ter um projeto inicial e sair do meio, mas o foco deve ser o projeto coletivo. O próprio Deus nos dá graça para que nós venhamos ter uma igreja. E uma igreja, ela tem naturalmente a pessoa de Deus. O cabeça que é Cristo. E temos então uma referência para nos liderar, nos ajudar. Uma pessoa mais velha, uma pessoa de mais experiência, que venha a ser um pastor, ou um presbítero, ou alguém que conheça de Deus e irá ensinar o rebanho. Senhor, eu te louvo, porque vejo que toda obra ao qual o Senhor nos dá graça é uma obra coletiva. Quando eu vejo um homem, eu vejo que a própria Escritura diz que se o homem quiser ficar solteiro, que fique solteiro e não é obrigado a casar. Mas se ele deseja uma vida em comunidade, uma vida, ó Deus meu Pai, em coletivo, diz a palavra que ele deve deixar o pai e a mãe e se juntar à sua mulher. Eu te louvo, ó Deus, porque faço o retroativo pensamento e vejo que lá atrás, Senhor, o Senhor criaste Adão. Mas aí tu olhaste, viste que não era uma coisa boa ele ficar sozinho. Trouxeste então a Eva. Em seguida, Senhor, o Senhor proclamou
assim uma família. E a família depois vem a ter uma convivência coletiva desde já e agora prossegue na família de Deus. Então, quando eu vejo alguns projetos, ó Deus, de homens egoístas, eles são totalmente banidos. Durante um tempo, eles até sustentam o projeto egoísta, mas ocorre que os dias vão passando, o homem vai envelhecendo, ou a mulher também vai envelhecendo, e aquele projeto, tão assim, ó Deus, fraudulento, tão assim, repleto de corrupção, porque queria tudo para si, queria conquistar o mundo e muito mais. Não, nunca tal coisa sucederá. O próprio Deus diz que nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos, nenhum. E o pensamento de Deus, os pensamentos do meu Senhor, são pensamentos coletivos. Eu tenho visto muitos líderes, ó Deus, assim, clamarem por uma vida supostamente coletiva. Mas quando nós vemos o exemplo que tem de vida, eles têm pensamentos egocêntricos, eles são individualistas, são egoístas. Eles zelam muito mal pela saúde da própria família ao qual estão acostados. E depois também não zelam nem sequer pela igreja. Há muitos homens que adentraram e olham para um irmão, para uma irmã, e não têm nenhuma compaixão. O projeto ali, de maneira alguma, é coletivo. É um projeto individualista, egoísta. Eu mesmo vi, Senhor, uma grande instituição, uma instituição que gastou milhões na sua construção. Ela tem mais de 110 anos. Uma construção em que os próprios membros se ajoelham diante daquela monumental edificação. Eles têm um grande prazer de falar que as outras igrejas pequenas, elas não têm nenhum valor. Porque são os ensinos errados. E quando eu olho para aquela instituição, Senhor, e tal momento está escrito no livro da vida, um certo homem, como membro desta instituição, me falou que uma pessoa precisava de uma muleta. E assim o trabalho burocrático dessa instituição, 110 anos, ao qual os homens ajoelham mais perante ela e temem mais quem está ali dentro do que o próprio Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, providenciou uma muleta feita de ripa de caixotes, porque a instituição não acolheu o pensamento de doar uma muleta para tal membro da igreja. Não era um homem, Senhor, era uma mulher. O que eu vejo aqui é que é uma obra egoísta. Não é uma obra coletiva em que vá fazer a distribuição segundo a misericórdia e a graça de Deus. Eu vejo, Senhor, que há um banimento total e absoluto de toda obra egoísta que se levanta diante de qualquer homem, de grande ou qualquer mulher. Ali é uma razão exponencial. Basta apenas o tempo. O tempo dará, assim, a resposta aos projetos que são egoístas, individualistas, egocêntricos, ao qual são completamente contrários à vontade de Deus. O que eu desejo aqui, Senhor, é digerir a Tua verdade, pois que a Tua palavra diz bem claramente: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há muitos movimentos, ó Deus, que eles têm uma fachada, eles têm uma sombra, eles têm uma inclinação, mas lá no fundo, Senhor, depois de um tempo, dentro de um tempo, ele irá se manifestar. Não era uma obra coletiva que visava, assim, acompanhar os interesses da grande trindade de Deus, e muito menos do Filho de Deus, o Salvador, e por que não dizia também em acompanhar o pensamento do Consolador. O Consolador tem um pensamento extraordinariamente magnífico. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então eu vejo que é uma responsabilidade e um comprometimento divino, coletivo, com todos os homens. Senhor, eu me lembro de uma certa mulher. Ela era tão egocêntrica, tão individualista, que ela era uma mulher muito bonita sobre a face da terra. Ninguém nunca iria negar que aquela moça era uma moça bonita. Todavia, ela achava que nenhum homem era digno de que ela pudesse namorar com ninguém. E eu vejo, ó Deus e meu Pai, que os anos foram passando. É verdade, Senhor, que todos os homens da terra não serviam para ela, segundo ela mesma assim falava. E ela então estava esperando talvez um príncipe, e assim se elevava em seus projetos individualistas e assim egocêntricos. E eu vi que os anos foram passando e aquela moça foi perdendo a vida que até então, quando era mais jovem. E o fim dela é que ela se enterrou em meio ao seu projeto individualista, egoísta, egocêntrico. E numa certa tarde, ela foi achada ali, depois de alguns dias, diante de todos aqueles que a procuravam, uma moça morta. Ela havia se suicidado e morreu entre as fezes e a urina, sem que ninguém pudesse lhe ajudar. Ali eu vejo, ó Deus, o como é perigoso o projeto individualista, o projeto egocêntrico, o projeto, Senhor e eterno Deus, egoisticamente repleto de corrupção. Senhor, nos ensina a fazer os objetivos que estão dentro da Tua Escritura Sagrada. E é por isso que nesse momento, Senhor, eu te louvo, te engrandeço e te exalto. Eu desejo nesta seara, aqui, como Tu sabes, prosseguir no trabalho da oração. O que eu desejo, Senhor, é estimular os meus irmãos a assim, ó Deus, se alimentarem da Tua Escritura Sagrada. Eu não desejo, ó Deus, trazer nenhuma influência pessoal. Não, Senhor, longe de mim. Eu desejo, ó Deus, que seja afastado da minha vida e da vida de todos os meus amados irmãos e companheiros em Cristo, quaisquer que sejam os projetos individualistas, egoístas, corruptos, egocêntricos, como um rato, sabe, Senhor? O rato, ele tem a natureza de roubar. Rouba de dia, rouba à noite. Ele sempre será visto como um símbolo de um ladrão. Como menos você imagina, o rato roeu, o rato comeu, o rato destruiu e o rato roubou. Senhor, dá-me ajuda e graça para que eu não venha tropeçar. Dá-me ajuda e graça, Senhor, para que eu venha olhar para os exemplos trazidos na Sua Escritura. Nesse momento, Senhor, milhares de homens estão com projetos individualistas, projetos que eles querem ser ou estar acima dos céus. E que falo, Senhor, já existe em manifestar sobre a face da terra. Ó Deus, nos livra, ó Deus, de todo egoísmo. Nos livra de toda obra maquiavélica, toda obra repudiável, de toda obra, ó Deus, que não acompanha os pensamentos de Deus. Senhor, dá-me força e graça. Eu preciso levar a minha cruz, como diz a Tua palavra, a cada dia. Eu não posso me nutrir de uma única vez e achar que estou nutrido. Não, Senhor, não estou. A minha vida espiritual acompanha o modus operandi da minha vida física biológica. Na vida física biológica, eu tenho que beber água todos os dias e tenho que comer todos os dias. Espiritualmente, eu preciso meditar na Tua sagrada, divina e eterna doutrina. Teus ensinamentos, ó Deus, são milenares, mas completamente, ó Deus e meu Pai, eficazes no dia de hoje e serão perpetuamente. Há uma palavra dita de forma muito, Senhor, muito antiga, mas que nunca envelheceu. É apenas antiga,
mas que nunca envelheceu e nunca envelhecerá. São pensamentos e palavras inspiradas pelo onipotente Espírito Santo de Deus. Goteje sobre mim a tua doutrina. Goteje sobre mim a tua doutrina. É um pensamento, ó Deus, tão eficaz, tão nobre, tão brilhante, tão precioso, que nenhum homem, ó Deus, deve de maneira alguma desprezar. E o que eu desejo, ó Deus amado e poderoso Pai, é trazer para a minha vida e a vida dos meus amados irmãos o entender ao qual se diz em cada palavra. Quando Jesus Cristo estava trazendo a palavra dos pensamentos do projeto de Deus, ele respondeu assim aos judeus. E assim lhe disse, de forma bem clara: mas agora procurais matar-me, a mim, também que vos tem dito a verdade, que Deus tem, que de mim tem ouvido. Abraão não fez isso. Eu vejo, Senhor, que o Senhor estava dizendo que eles eram filhos de Abraão. Mas filhos de Abraão não eram, porque não faziam a obra assim de Abraão, ensinada e conhecida dos homens que conhecem a palavra. E assim o Senhor os levou e colocou-os numa obra de enquadração. Foram enquadrados que faziam a vontade do diabo, porque matar, destruir e outras obras desiguarias malignas das trevas não são obras de Deus, são obras que são originárias do diabo. Eu sei, Senhor, que a tua palavra me ensina que eu não devo matar, que eu não devo roubar e que eu não devo cobiçar. Mas encerro, ó Deus e meu Pai, muitas questões na tua palavra bem claramente. A vingança pertence a Deus. Então, quaisquer atos que ocorram na minha vida, eu devo me lançar e assim abraçar, ó Deus meu Pai, o oráculo do Senhor. A vingança pertence a Deus. Ora, Senhor, se a vingança pertence a Ti, eu devo esperar ali no outro oráculo, colocando as minhas mãos. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor. Ele ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago de lodo horrível e pôs meus pés em rocha firme. Ó querido Deus, ó eterno Senhor, ó perpétuo Criador, ó onipotente Deus Espírito Santo, ó querido amado, Redentor, Salvador e Libertador de toda a humanidade. Obrigado porque tem aberto os meus olhos espirituais, para que eu veja que a salvação é individual. Porém, as minhas ocupações, as minhas atividades, elas devem ser até o último momento da minha vida, ó Deus, ocupação coletiva, atividades coletivas. É por isso que os homens enfrentam um problema tremendo, para que assim possam estar na casa de Deus. Há uma perturbação de que façam aquilo que lhe convém numa vida individual, ou melhor, individualista. Ele insiste e persiste naquele caminho, ó Deus, oposto totalmente pela Escritura Sagrada. A Bíblia fala bem claramente que eu devo seguir ao meu Senhor e que basta ser como meu Salvador. Então eu devo retirar as minhas obras e projetos individualistas. É bem verdade que cada coisa tem a sua hora. Eu posso ser um advogado, posso ser um juiz, posso ser um pedreiro, posso ser uma empregada doméstica, posso ser uma babá, uma enfermeira, uma médica ou qualquer outra profissão. Mas há um momento em que eu estou trabalhando, mas os interesses da minha vida devem ser transparentemente, de forma coletiva. É o que ensina a palavra de Deus. E é por isso que na igreja tem a tratativa de irmãos. Vamos ouvir a irmã ou o irmão. Mas é bem verdade, ó Deus, que nós estamos numa linha tênue em que muitos, ao qual são chamados irmãos, lamentavelmente não são irmãos, são colegas, porque sustentam
uma vida de pensamentos individuais. E todas as suas conclusões são sempre voltadas para si. E é por isso, Deus, que quando vejo uma família ruir, ela não tem os pilares de Deus, aí começa com uma ovelha negra. Mas é bem verdade que o homem, em determinado momento, precisa sair da onde está. Mas se ele sai e volta novamente para os pensamentos coletivos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todavia, se ele prospera nos pensamentos individuais, Senhor, ele está completamente errado. A tua palavra me dá um rumo para que eu tenha compromisso, ainda que eu não tenha visto os olhos de muitos irmãos, nem tampouco ouvido a voz de muitas irmãs. Mas eu oro neste fórum para que eles possam assim se lançar nos hábitos escriturados pelo onipotente poder do Espírito Santo. E a ordem divina de Deus é orai sem cessar, orai sem cessar. Diz também a Escritura, orai uns pelos outros, orai pelas autoridades, orai pelos necessitados, orai por todos os homens. Senhor, eu vejo que aqui a minha atividade, ela tem que ser lançada num projeto coletivo. É por isso que eu peço pela vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos que eu conheço e também daqueles que eu não conheço. Visto que quando Jesus fez a obra salvadora, todos os homens estão debaixo da crucificação de Cristo e vão assim herdar a salvação, isto é, os que obedecerem pela morte substitutiva de Cristo. Eu nunca vi a Paulo, e muito menos a Pedro. Eu nunca vi a João, e até mesmo, ó Deus meu Pai, nunca vi Enoque, ou mesmo Moisés. Todavia, a obra que fizeram serve até os dias de hoje, para que nós possamos olhar o modus operandi ao qual Deus assim trouxe na antiguidade, nos antepassados, e traz até o dia de hoje, em meio aos que viveram na graça, junto ao Salvador, e também em meio àqueles que vivem assim no projeto coletivo. Dá-me graça, Senhor, dá-me ajuda. Eu oro nesta hora por aqueles que estão devidamente algemados. Homens e mulheres, ó Deus, que fizeram seus projetos individuais. Alguns abandonaram o próprio marido, os próprios filhos, e seguiram seus projetos individualistas. Alguns viajaram para muito longe, para que não tivessem mais contato com o ser algum humano da sua parentela. Eu te peço, Senhor, que tu possa visitar, ó Deus meu Pai, as cadeias públicas, as penitenciárias, os hospitais, os manicômios, Senhor, os manicômios. Muitos homens chegaram à loucura em meio aos seus projetos, ó Deus, individuais. E eu temo que a igreja de hoje, muitos assim se fazem individualistas, egoístas e egocêntricos. Senhor, fala no meio do teu povo, fala no meio da tua igreja, fala no meio, ó Deus meu Pai, para que os homens possam entender o que diz a voz de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, até a última hora, não negou de forma nenhuma o projeto coletivo de Deus para a salvação da humanidade, para o povoamento da cidade santa. E assim nos dá força para entender que podemos ter até mesmo nossas obrigações individuais, para que não haja nenhuma confusão no fórum desta oração. Não, você pode trabalhar individualmente, mas as suas atividades, as minhas atividades, as nossas atividades devem envolver a você e a seu próximo. Portanto, apague da sua mente, apague do seu coração a ruína de um projeto egocêntrico, egoísta, enganador, diabólico e maquiavélico. Lance-se a ouvir a voz soberana de Deus, visto que a palavra do Senhor diz grandemente que importa que meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Quem adora em espírito e em verdade tem temor de Deus, porque sabe que a espada, ela é silenciosa, porém eficaz. Sabe que as mãos de Deus, elas são inalcançáveis aos olhos temporais da carne, mas alcançáveis totalmente em meio à vida espiritual.
Por isso que eu te peço, Senhor, dá-nos graça para pensar sempre naquele que está em meio às ruínas e que se lançou num projeto pessoal. Quantos homens, ó Deus, eu vi que ficaram bilionários, cantores, artistas, ó Deus, atores, atrizes e outras profissões, médicos, juízes, magistrados, projetos individualistas, foram levados à ruína, esquecidos e nunca mais ninguém ouviu falar, porque não serviram de exemplo para ninguém. Projetos individualistas afundaram-se solitariamente, como assim tem sido muitos projetos, ó Deus, desde a fundação do mundo. O projeto de Faraó, do mundo antigo, ele era um projeto individualista, sempre rejeitou a Deus. E até os dias de hoje, não apenas Faraó, mas toda a sua descendência e toda a nação estão afundados em projetos que eram individualistas e não prosperam, porque não há acompanhar a mente de Deus. Todo projeto, Senhor, em que eu vejo o homem se comportar egoisticamente, eu sei que não vai muito longe. Logo, logo aparecerá aquilo que Deus, assim, certamente irá lhe dar de sentença. Senhor, nos dá graça para fazer o pensar, para agir, para caminhar e andar, e assim realizar os projetos soberanos de Deus. E assim acompanhe a nossa vida, o que Deus pensa, o que Cristo pensa e o que o Espírito Santo, onipotente Consolador, tem pensado, nos ajudado e nos ensinado. Senhor, fica conosco, nos dê graça para que assim, pela sua infinita misericórdia e bondade, cada um de nós possa levar a sua cruz. Cada um de nós possa administrar, desembaraçar, mas sempre voltados em obedecer à Escritura Sagrada, que claramente são os transferíveis pensamentos de Deus para cada homem, cada mulher e cada companheiro em Cristo, ouvinte, simpatizante da fé, assim deseja fazer. Senhor, nos dá graça. Aqui encerra a minha oração, desde já te agradecendo por tudo. Senhor, agradecendo por tudo. Amém, amém e amém.